Boa noite, pessoal, tudo bem? Então vamos dar início aí, na medida do possível, né, a mais uma aula de probabilidade estatística, né? Dessa vez o encontro é online, então vamos fazer dar certo aí. Bom, a ideia é né, durante os encontros, né, ser vídeos um pouco mais rápidos, né, um pouco mais dinâmicos, para dar a base para vocês conseguirem desenvolver as atividades na medida do possível. É claro, sempre com apoio meu. Então fiquem à vontade aí para questionar no grupo, enfim, eu vou sempre respondendo aí na medida do possível. Bom, hoje nosso planejamento é vermos a questão das ferramentas de dispersão, né? Vamos ver outras ferramentas que podem nos auxiliar na tomada de decisão, principalmente utilizando os chamados gráficos de dispersão e os histogramas. Bom, uma rápida revisão, né, é interessante a gente fazer, principalmente porque tem muitos aí que não vieram nas primeiras aulas, e é importante a gente rever alguns conceitos principais, porque eles vão ser extremamente úteis daqui para frente, né? Eu comentei com vocês que é um efeito cascata. O que a gente aprende lá no início vai ser utilizado também lá no final. Bom, nós vimos o conceito de população e amostra, né? População é um conjunto de dados que você vai analisar e a amostra é um subconjunto retirado dessa população. Então você pode fazer análise numa população inteira de dados, né? Um conjunto inteiro de dados, ou você pode também fazer a análise num subconjunto desses dados aí. Tá? E esse nome a gente dá o nome de amostra. Vimos também importante a questão das variáveis quantitativas e qualitativas. É interessante a gente saber isso, porque as variáveis quantitativas são aquelas que dão ideia de dimensão, a qual a gente pode atribuir valores numéricos, maiores ou menores. Já as qualitativas, nós costumamos utilizar para atribuir características para uma determinada variável. Né? Por exemplo, bonito, feio, grande, alto, né? E por aí vai. Bom, aí passando para algumas ferramentas importantes, a parte de fundamentos de probabilidade estatística, nós vimos a primeira delas foi a média aritmética, que a gente comentou que é uma ferramenta muito utilizada, né, no dia a dia, que é basicamente somar, né, todos os valores que você tem ali na sua população e dividir pela essa quantidade total de valores. Então isso aí não tem mistério. A diferença agora na média ponderada, né, na média ponderada, ela é bem semelhante com a média aritmética. Só que nesse caso aqui tem atribuição de pesos. Né? O que são esses pesos? São o grau de importância que você dá para um elemento em detrimento de outro elemento. Né? Nós vimos na aula passada que pode acontecer da gente, no cálculo, querer dar um grau de importância maior a um elemento x do que um elemento y. E isso aí vai influenciar na média final. Tá? Nós vimos a questão da mediana, né, que é o valor central, ou os dois valores centrais dentro de um conjunto de dados. Tá? Vimos também que se for uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é o valor central, é o elemento que está na posição central dentro de um conjunto de dados. Se for uma quantidade par de elementos, então nós vamos buscar os dois elementos centrais e vamos fazer uma média aritmética desses dois elementos. Essa média aritmética nós chamamos de mediana. Tudo bem? Bom, a moda, nós vimos que é basicamente verificar, né, a verificação do valor ou dos valores que aparecem mais vezes dentro de um conjunto de dados. Vimos também que se forem dois valores que apareçam mais vezes, né, com a mesma quantidade de vezes, nós atribuímos que esse conjunto ele é um conjunto bimodal. Né? Bem? E vimos também a questão da variância, que inclusive foi pedido no exercício avaliativo. Né? A variância nada mais é do que perceber o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central. Tá? E aí vimos que tem uma fórmula. Né? A princípio parece ser uma fórmula cabulosa, mas não é tão assim. Tá? É só a cara dela que é meio assim. Então nós temos a variância para uma amostra, né, para um conjunto amostral, e a variância populacional. A diferença entre as duas é justamente aqui a quantidade de elementos, n, quantidade de elementos, menos 1, quando é variância amostral, e quando é populacional, é só considerar a quantidade de elementos.
Então, revisando aqui, x1, x2, x3 até xn são os vários elementos que eu posso ter. E eu tenho que considerar aqui dentro do meu critério de cálculo. X barra é a média, tá? Então eu calculo primeiramente a média aritmética e só vou repetindo aqui. Tá? No final, eu elevo ao quadrado esse conjunto aqui, esse subconjunto. Tá? Então percebam que é um somatório e depois eu divido pela quantidade de elementos menos 1 se for mostral, quantidade de elementos se for populacional. Bom, além de variância, nós vimos também a questão do desvio padrão. O que é esse desvio padrão? Nada mais é do que a ferramenta que possibilita a gente identificar o erro, né, em um conjunto de dados. Se a gente quisesse substituir qualquer um dos valores coletados pela a média aritmética calculada. Tá? Em outras palavras, como está dizendo aqui, ó, ele informa o quão confiável é esse valor. Né? Então, ele aparece junto com a média aritmética e mostra o quão confiável é esse valor. Tá? A forma correta de apresentar tanto a média aritmética junto com o desvio padrão é desta forma aqui. Ó, tá? A média aritmética, sinalzinho de mais, menos, o valor do desvio padrão. Tá? O cálculo do desvio padrão, considerando que você já fez o cálculo da variância, ele é muito fácil. Ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Tudo bem? Então, não se esqueçam disso. Bom, e aí a gente tem um exemplo aqui, né, só para a gente poder reviver um pouco esses conceitos. Né? Por exemplo, em uma escola, a direção decidiu observar a quantidade de alunos que apresentam todas as notas acima da média em todas as disciplinas. Então, para analisar melhor, a diretora resolveu montar uma tabela com a quantidade de notas azuis. Então, ela montou um dataset com a quantidade de notas azuis, tá, ao longo de um ano. Então, ele está pedindo aqui, analise a tabela e indique para cada ano a quantidade média de alunos com notas azuis e a confiabilidade desse valor em cada caso. Bom, a média dessas notas azuis para cada ano é fácil da gente fazer, né? Uma média aritmética. A confiabilidade, a gente vai precisar executar 2 passos. Então, vamos ver agora como que funciona. Repetindo aqui o mesmo dataset, ó. O mesmo dataset, para cada ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo e nono, foi feito o cálculo da média aritmética e foi encontrado o valor dessa média. Tá? Então, aqui são as médias para cada ano, considerando o cálculo de média aritmética. Tá? O somatório dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Em seguida, foi feito o cálculo de variância para cada ano, novamente, sexto, sétimo, oitavo e nono. Tá? Foi aplicado aquela fórmula, tá, da variância, já temos o cálculo da média, então é só substituir, ó, tá vendo? Cada elemento desse aqui, ó, que foi fornecido no dataset, 5, 8, 10, 7, eu estou subtraindo pela média em cada caso e depois divido pela quantidade de elementos menos 1. Então, eu consigo calcular a variância para cada um desses anos. E aí, de posse dessa variância, fica muito fácil calcular o desvio padrão, né? Que é a identificação desse erro, nesse conjunto de dados para cada ano. Tá? Então, eu faço a raiz quadrada de cada variância para cada ano e, consequentemente, encontro esse desvio padrão, né? Que é o grau de confiabilidade dos nossos dados. E aí, eu apresento esses resultados daquela mesma forma que a gente viu. Tá? A média de cada ano, seguida do sinal, mais e menos, e seguido aqui pelo desvio padrão identificado para cada ano. Bom, então agora a gente vai começar, né, subentendendo que a gente já tem um conhecimento básico dessas principais ferramentas de estatística básica, nós vamos ver outras ferramentas que também vão nos auxiliar nessa tomada de decisão. O primeiro, que eu já comentei no início da aula, é o grafo de dispersão, que é também chamado de scatter plot. Tá? Então, habituem-se com esse termo aí, que ele também é muito utilizado para dizer que significa um gráfico de dispersão. Então, um gráfico de dispersão nada mais é do que um gráfico, né, onde eu represento os meus dados através da associação entre pares. Tá? Eu vou explicar agora no próximo slide visualmente como isso acontece.
tá? Esse emparelhamento, ó, o termo de novo aqui, emparelhamento de dados, é o resultado das diferentes medições de uma certa causa. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma medição, eu consigo relacionar um dado com outro. Tá? Então, para diferentes medições de uma certa causa, com a medição correspondente de característica de qualidade. Né? Eu posso também representar essas medições através de duas causas, por exemplo, pressão e temperatura, ou também de duas características de qualidade, por exemplo, espessura e brilho. Bom, isso aqui é um exemplo, então, de um gráfico de dispersão, onde a gente tem aqui duas variáveis, né, genéricas, x e y, e a gente tenta aqui nesse gráfico correlacionar ela entre pares. Então, para cada medição que foi feita, para cada aferição, eu tenho aqui um ponto que relaciona esses pares. Tá? Esse aqui é um gráfico um pouco mais complexo, então percebam que foram feitas várias medições. Então, nós temos vários pontos aqui que correlacionam x e y. Se a gente for verificar essa mesma ferramenta sob uma ótica mais aplicada, a gente consegue relacionar, por exemplo, né, para uma dada pesquisa, a idade da mulher com a idade do marido. Neste exemplo aqui, a gente consegue perceber que quanto maior a idade da mulher, também é maior a quantidade do marido. Percebam isso através do comportamento desses pontos aqui ao longo do espaço bidimensional. Apesar de ter uma dispersão, né, um espaçamento entre esses pontos, a gente consegue perceber um padrão de crescimento aqui, tanto ao longo do eixo X, quanto ao longo do eixo Y. Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais prático, né, que através de um mesmo gráfico de dispersão, a gente consegue perceber o grau de satisfação para uma determinada ação ou cliente, enfim, para os dias de atraso. Tá? Então, aqui nesse gráfico, buscou-se relacionar os dias de atraso com o grau de satisfação. Percebam que, à medida, aqui a gente tem um ponto zero, um ponto central, 0 dias de atraso. À medida que esse zero tende a aumentar aqui a quantidade de dias, o meu grau de satisfação tende a descer. Tá? Por que esse valor aqui está negativo, né? De 0 aqui em direção à esquerda, né? Menos 10 e menos 20. Bom, fazendo uma rápida interpretação desse exemplo aqui, sugere-se que, à medida que eu consigo entregar, né, pensando em dias de atraso, se eu consigo entregar com menos 10 ou menos 20 dias, né, o que significa isso? Com 10 ou 20 dias de antecedência à data combinada, o meu grau de satisfação tende a ser maior. Tá? Eu estou superando as expectativas do cliente. E se, de forma contrária, se os meus dias de atraso tendem a aumentar, né, após o que foi combinado com o cliente, meu grau de satisfação tende a descer. Bom, a gente pode ainda, né, pensando ainda sobre os gráficos de dispersão, pensar nos tipos de correlação que esses pares de dados apresentam para a gente. Por exemplo, aqui, percebendo a comparação entre x e y, os pontos sugerem que há uma correlação positiva, tá? No sentido de crescimento aqui do padrão. De forma aqui inversa, né, a gente tem a correlação negativa, onde, à medida que os dados de x aumentam, os dados de y decrescem. Nós temos também o caso de correlação nula, onde esses pontos estão praticamente, vamos dizer assim, igualmente dispersos, né? E formam uma espécie de uma nuvem. Tá? O termo é esse. Esses pontos formam uma espécie de uma nuvem e esses dados, esse padrão de disposição dos dados não significam nenhum tipo de informação relevante. Você não consegue, a partir desses dados dispostos dessa forma, aleatórios, tomar nenhum tipo de decisão aparente. Bom, nós conseguimos ainda classificar, né, essas correlações em forte e fraca. Percebam que na forte aqui, a concentração de pontos em torno de uma linha imaginária, ela é bem acentuada. Percebam que se a gente pudesse traçar uma linha imaginária bem no meio desses pontos, esses pontos a gente consegue comparar e ver que eles estão bem próximos dessa linha. Aqui na correlação fraca, apesar da gente também conseguir perceber uma ideia de correlação positiva, esses pontos estão um pouco mais dispersos,
ao entorno de uma linha imaginária que a gente possa traçar aqui. Tá? Então a gente consegue perceber que tem uma correlação positiva, mas devido ao grau de alta dispersão desses pontos, né, então dá-se o nome de correlação fraca. Bom, aqui a gente tem um exemplo que é um pouco mais prático para a gente aplicar essa ideia de gráfico de dispersão, né, o scatter plot. Bom, uma nutricionista realizou uma pesquisa junto a um grupo de pacientes com o objetivo de analisar possíveis relações entre as suas idades, alturas e pesos. Então percebam aqui que tem 3 variáveis de importância, as quais a nutricionista quer entender qual que é a relação entre elas. Então foi feita uma pesquisa, né? Essa nutricionista desenvolveu essa pesquisa e o seguinte dataset, o termo aí novamente, dataset, foi criado. Então a gente tem uma tabela aqui que correlaciona a idade, o peso e a altura. Então essa profissional, né, continuando o exemplo aí, ela buscou identificar um possível padrão tentando relacionar as idades com os pesos. Então eu marquei aqui, né, as colunas idade e peso e gerei esse gráfico aqui que pode ser feito tanto manualmente quanto no Excel ou em outro software de preferência. E foi possível perceber que esses pontos estão formando uma certa nuvem de pontos, né, de dados. E isso aparentemente não significa nada, nenhum tipo de padrão aqui que seja fácil de evidenciar. Tá? Então isso sugere que esse tipo de correlação aqui é uma correlação nula, tá? Que não é possível de fornecer nenhum tipo de dado, nenhum tipo de comportamento para a gente. Bom, só que essa profissional não parou aí. Ela foi buscar relacionar, dessa vez, as idades com as alturas. Será que tem alguma coisa a ver? Será que à medida que a idade aumenta, à medida que a altura aumenta, significa que a idade é maior ou menor? Né? Então ela utilizou o dataset utilizando as colunas idade e altura, construiu aqui utilizando no eixo X idade, no eixo Y altura. Foi traçando os pontos aqui e novamente percebemos aqui um tipo de correlação nula. Por quê? A disposição desses pontos aqui está em forma de uma nuvem aleatória. Tá? Entretanto, quando ela foi para pesquisar a relação entre as idades e as alturas, não, desculpa, os pesos, tá? Os pesos, ela percebeu que, à medida que a altura aumenta, os pesos tendem a aumentar, tá? Dentro do conjunto populacional que ela utilizou para fazer a pesquisa. Então aqui a gente consegue perceber mais evidente que há uma correlação, né, positiva. Os dados tendem a seguir uma linha aqui positiva. Entretanto, eles estão relativamente mais dispersos, né, então é uma correlação fraca. Bom, essa linha aqui é aquela linha que eu estava comentando com vocês, que é uma possível linha imaginária que a gente tenta traçar para entender, para interpretar qual que é o comportamento desses pontos ao longo do espaço bidimensional. Tá? Então, essa linha imaginária que a gente consegue traçar aí. Percebam que 2 pontos que eu marquei, esse ponto e esse ponto aqui, percebam que eles estão bem distantes, são os 2 pontos mais distantes dessa linha imaginária. Tá? Esses pontos são chamados de outliers. Tá? São dados que são discrepantes se eu for relacionar eles pontualmente com relação ao conjunto como um todo. Tá? Como assim discrepantes? Percebam que todos os dados aqui, a maioria deles, eles tendem a estar bem próximos dessa linha imaginária. Só que eu tenho 2 pontos que estão bem distantes. Tá? Então esse termo é muito importante, que vocês entendam isso agora, e a gente vai comentar sobre esse termo outlier aqui em aulas futuras. Tá? Mas só para adiantar vocês aí, para que vocês saibam que existe esse tipo de situação. Bom, uma outra ferramenta muito importante também, né, na análise de probabilidade estatística são os histogramas. O que são esses histogramas? É um gráfico que consegue dar para a gente a noção de frequência. Tá? E a forma como esses dados estão distribuídos dentro de um determinado conjunto. Tá? Tem um resumo aqui, ó. Através dele demonstra-se quantas vezes temos determinado valor dentro de uma distribuição de dados. Provavelmente vocês já viram histogramas contidos em outros locais, na TV ou em jornais, revistas, mas não perceberam.
Aqui a gente tem um exemplo de um histograma que foi utilizado para analisar uma situação. Bom, nesse exemplo, né, foi analisado o comportamento das vendas, então o administrador fez análise do comportamento das vendas, tá? Coletou essas informações, lembra lá que uma das principais etapas no processo de análise de dados é a coleta de informações sobre os itens vendidos nos últimos 30 dias. Tá? Então ele construiu um histograma com auxílio do Minitab. Minitab a gente vai ver mais para frente que é um software utilizado para análise estatística. Então ele construiu o gráfico e percebeu que as suas vendas variam entre 28 e 52 unidades. Tá? Então o mínimo que ele vendeu foi 28 e o máximo que ele vendeu foi 52. Na maioria dos dias ele vendia em torno de 40. Como que ele fez isso aqui? Através da média aritmética. Tá? Então ele conseguiu construir aqui um gráfico onde ele tem a quantidade de vendas, tá? Percebam que ela está distribuída, classificada em ordem crescente, da menor quantidade para a maior quantidade. E aqui eu tenho a frequência. Então, uma vez, né, dentro desses 30 dias desse mês, um dia ele vendeu 28 unidades. Aqui, ó, 5 dias nesse mês, ele vendeu 32 unidades. Em 8 dias desse mês, ele vendeu 36 unidades. Em mais 5 dias, ele vendeu 40. Em 8, novamente, vendeu 44. Um dia, ele vendeu 48. E 2 dias, ele vendeu 52 unidades. Então, percebam que esse tipo de ferramenta, ele mostra de forma mais visual qual que é o comportamento de duas variáveis, né, ao longo de um determinado tempo. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês com relação a isso, numa experiência profissional que eu tive em parada de manutenção. Nós éramos planejadores de manutenção e queríamos saber para um serviço de parada de manutenção qual que era a intensidade de executantes de caldeiraria, de elétrica e de instrumentação dentro dessa planta industrial ao longo de 2 dias, ó, no dia 28/10 e no dia 29/10. Tá? Então, colocamos aqui nesse histograma, no eixo X, o início da hora, né? A atividade ia começar às 7 horas da manhã, e aí o primeiro dia ia finalizar aqui, ó, depois das 23h do primeiro dia, e aí ia cortar a madrugada até as 0 horas, né? 23 está mostrando aqui, mas é até as 0 horas do segundo dia. Então percebam que nesse gráfico aqui eu escolhi caldeiraria, elétrica e instrumentação. Tá? Foi somada aqui a quantidade de pessoas, tá? Aqui são as mesmas horas do dia, tá? As mesmas horas que tem aqui embaixo, tem aqui em cima também. Então foi levantado, né, quantidade de profissionais de caldeiraria, no caso aqui, ó, líder, caldeireiro, meio oficial, mecânico de válvulas, soldador, tá? Que iam trabalhar a cada hora do dia, ó, às 10 horas, às 11, 12, 13. Tá? Da mesma forma foi feito com elétrica, tá? Que tem aqui, ó, eletrotécnico e eletricista. E da mesma forma foi feito com instrumentação, que a gente tem aqui o técnico de instrumentação e instrumentista. Então, construindo um histograma, né, daquele mesmo raciocínio lá da quantidade de vendas por dias, eu consigo aplicar de uma forma semelhante, de maneira que eu consiga visualmente interpretar, né, entender qual que é a intensidade que cada profissional vai estar na planta em cada hora do dia. Então percebam aqui que entre as 7 horas da manhã e as 12 horas da manhã do primeiro dia, eu tenho aqui, ó, aproximadamente 45 profissionais da área de caldeiraria dentro da minha planta industrial. Tá? Nessa mesma hora do dia, nesse mesmo intervalo de horas do dia, eu tenho aqui aproximadamente, né, 15 profissionais de elétrica e entre 10 e 5 profissionais de instrumentação. Tá? Então, visualmente, a gente consegue perceber que vai haver, né, que houve muito mais profissionais de caldeiraria trabalhando nesse intervalo de horas, se comparado com profissionais de elétrica ou de instrumentação. Outra forma interessante de aplicar histogramas é dessa maneira aqui.
Tá? Para essa mesma atividade, a gente levantou todos os recursos que iam ser necessários para executar essa parada. Então foi, por exemplo, aqui, carreta MUC, carro-cesto, guindaste, plataforma elevatória, escada articulada, enfim. Eu consigo, de forma um pouco mais genérica, mostrar, né, estabelecer visualmente qual que é a quantidade que eu tenho de recursos aqui que vai ser a maior demandada. Tá? Aqui de cara eu consigo perceber que os materiais considerados essenciais são os que são mais demandados para a execução dessa atividade. Né? Em seguida nós temos aqui a questão da iluminação, porque o serviço ia rolar à noite. A gente tem aqui também o abrigo de chuva, tá? Escada articulada, plataforma elevatória, carro-cesto. Então a gente consegue perceber, dentre os recursos que iam ser demandados, visualmente quais que são os recursos mais importantes e que vão precisar de uso mais frequente. Bom, então com essa ideia aí de gráficos de dispersão, né, e consequentemente também de histogramas, né, fica duas perguntas. É possível desenvolver esses gráficos e histogramas manualmente? Sim, é possível, claro que é possível. Vocês viram que basta que a gente consiga correlacionar através de um plano bidimensional as variáveis em pares e ir fechando os pontos. Bom, agora a segunda pergunta, é viável? É aí que entra uma resposta que não é tão interessante. Não é muito viável. Por que não é viável? Porque na maioria dos problemas reais, os dados se comportam de forma complexa. Então, se a gente utilizar meramente a mente, né, exclusivamente o esforço manual para fazer a análise desses dados, a gente fica à mercê de erros. Tá? Então, na maioria das vezes, a gente utiliza ferramentas computacionais para tornar essa empreitada mais produtiva e mais confiável. Tá? Aqui eu fiz questão de elencar para vocês um dos principais softwares utilizados nessa área de probabilidade estatística, tá? E principalmente para tomadas de decisão. O Microsoft Excel, como muitos de vocês já devem conhecer, ele é o software que ele é o mais utilizado, é o mais difundido. Tá? Entretanto, a gente tem ferramentas mais novas, por exemplo, o Microsoft Power BI, que dá gráficos um pouco mais complexos, gráficos que podem ser desenvolvidos de forma facilitada. A gente tem um Minitab, tem um Estatística dessa empresa aqui, TBICO, tá? Típico, e temos muitos outros softwares também utilizados. O que eu quero dizer com isso? Né? Frisando novamente, na maioria dos problemas reais, nós temos variáveis que se comportam de formas complexas e temos também um conjunto de dados muito grande, que torna-se improdutivo fazer análise manual desses dados. Então, por isso é imprescindível a gente utilizar de ferramentas computacionais. Bom, e aí que vem o exercício avaliativo, né? Subentendendo que a gente já tem o conhecimento básico para aplicar e interpretar histogramas e gráficos de dispersão, vem um exemplo aqui, um estudo de caso, que ele é basicamente a continuação da última atividade avaliativa, que foi aquele estudo de caso naquela fábrica de componentes robóticos. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês, a gente vai conversando. Ao longo da aula de hoje a gente vai discutindo e dialogando possíveis dúvidas. Bom, então visando a entender a relação entre a quantidade de peças produzidas e a satisfação do cliente, tá? Um cliente X, que não interessa, que compra essas peças, né? Costumeiramente, essa empresa de componentes robóticos pensou em pesquisar possíveis padrões de comportamento entre essas variáveis. Né? É aquele caso da gerência tentando interpretar, né, como que a sua empresa está se comportando utilizando os dados. Tá? Será que a quantidade de peças que a gente consegue produzir tem a ver com o grau de satisfação do cliente que compra da gente? Né? Então ficou essa questão no ar aí. E aí aquela mesma supervisora de produção do exercício anterior, ela disse, né, que já havia desenvolvido um estudo prévio e afirmou que a satisfação do cliente, né, que é atribuída dentro de uma escala que vai de 1 a 5, 1 para menor e 5 para maior, tende a subir à medida que mais peças são fabricadas e fornecidas. Então preste atenção no que ela acabou de afirmar.
Ela está dizendo que, à medida que a empresa consegue fabricar mais peças e dispô-las para que o cliente as compre, né, consequentemente, esse grau de satisfação do cliente também tende a subir. Tá? Só que a gerência ela não pode tomar nenhuma decisão baseada em achismo, como a gente acabou de comentar aqui no começo da aula e desde o início das aulas. Né? Então ela fez outra afirmação e disse que essa relação, né, dessa tendência de crescimento entre as duas variáveis, ela segue essa seguinte forma aqui. Tá? Então, se a quantidade de peças produzidas na semana é maior ou igual que 400, então a satisfação do cliente é igual a 5. Né? O 5 a gente viu lá na escala, que é a satisfação máxima. Se a quantidade de peças produzidas na semana está entre 380 e 399, né, menor que 400, então a satisfação do cliente é 4. E aí, consequentemente, entre 320 e 380, a satisfação desce 1 ponto, 3. Se está entre 310 e 320, desce mais 1 ponto, 2. E se for menor que 310, a satisfação é a menor possível na escala, que é igual a 1. Então a gerência propôs então, a avaliação desses dados ao longo de 2 meses. Tá? Então nós temos aqui 8 semanas. De modo que o seguinte dataset foi criado. Então aqui nós temos a quantidade de peças produzidas na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta na primeira semana e consecutivamente até a 8ª semana. Isso vai exigir de vocês uma modelagem desses dados no sentido de interpretá-los e compará-los com o que foi afirmado pela supervisora de produção. Tá? Então, o que está pedindo aqui? Ó? Portanto, pede-se, que é o que basicamente a gerência ia precisar de análise em cima desses dados. Então, a letra A está pedindo: construa um gráfico de dispersão capaz de confrontar a afirmação da supervisora. Então, vocês vão utilizar aquelas técnicas que a gente visualizou ali alguns minutos atrás, utilizando o dataset fornecido ao longo dos 2 meses e construir esse gráfico de dispersão. Vocês vão interpretar esse gráfico de dispersão aqui conforme está pedindo na letra B. Faz sentido a afirmação dela? Será que o que ela afirmou, né, que à medida que que mais peças são produzidas, maior a satisfação do cliente, faz sentido? Né? Então vai exigir uma análise de vocês com relação ao dataset que foi fornecido e ao gráfico de dispersão que vocês desenvolveram. Na letra C pede qual que é o tipo e a intensidade dessa correlação desses dados. Será que essa correlação é do tipo positiva, que tende a subir as duas variáveis? Será que é negativa? À medida que eu subo uma, desce a outra? Essa intensidade ela é forte, ela é fraca? Então fica aí para a interpretação de vocês. E a última questão é para vocês justamente se porem no papel dessa gerência. Né? Se vocês fossem os gerentes dessa empresa e recebessem esse relatório, né, o que vocês absorveriam de importante, né, nesse gráfico de dispersão para tomar possíveis decisões? Né? Como que vocês poderiam interpretar o padrão, né, o comportamento dos processos produtivos dentro da empresa utilizando como fonte um gráfico de dispersão? Tá? Então utilizem a criatividade de vocês e discorram aí o que vocês conseguiriam absorver desses dados com base nesse dataset. Beleza? Então, o que foi planejado para a aula de hoje é basicamente isso, né? A gente conhecer o que são as outras ferramentas de dispersão, nesse caso, os histogramas e os gráficos de dispersão, e como que a gente pode aplicar essas duas ferramentas em situações corriqueiras, ou situações industriais, ou em situações de engenharia, e como que a gente pode interpretar isso aí para fazer tomadas de decisão. Beleza? Então, eu vou estar disponível aí no horário estabelecido, de 6h50 até as 10 horas. Tá? Sugiro que vocês vejam esse vídeo, né, que analisem ele com calma, tentem já iniciar essa atividade avaliativa e qualquer dúvida me manda um áudio, ou me manda um vídeo, ou mensagem tanto lá no grupo, no WhatsApp, quanto no fórum. Beleza? Então, por enquanto é isso aí. Forte abraço e até a próxima aula.